Olá pessoal, esse vídeo ele é um vídeo bem especial. Ele é especial porque ele é resultado de uma demanda que eu tenho tido em algumas redes sociais por pessoas que se propõem a fazer o debate político. E quando a gente começa a entrar no debate propriamente dito, a gente sente falta de substância. As pessoas nesse momento, isso é um ponto positivo, as pessoas começaram a se interessar mais por política, mas me parece que muito menos do que o interesse pela política, pelas estruturas partidárias, de poder, das instituições, as pessoas acabam se interessando mais por pessoas. E aí, ora apoiam alguém da direita, ora apoiam alguém da esquerda. E aí, quando vai para o debate, o que é o debate? O debate é o momento em que você vai refinar as ideias, né? Aí, quando você parte para o debate, você percebe que as pessoas não têm conteúdo. E aí você começa a apresentar conteúdos, os argumentos e tudo mais, e o que acontece é que as pessoas ficam zangadas, começam a te acusar de ser intelectual, olha só, e se sentem ali, obviamente, meio embaraçada. Então, o que foi que eu resolvi fazer para ajudar todos aqueles que tiverem contato com esse vídeo? Resolvi fazer a dica de alguns livros, né? Não vou fazer resenha, vou só dar o nome do livro e as pessoas que busquem, né, e comecem a ler. Mas são livros que ajudaram a mim, por exemplo, a ter uma boa panorâmica do que é a política e a sua devida colocação no contexto histórico de cada lugar, de cada momento, e principalmente naquilo que consegue desaguar nos dias de hoje, né? Então eu espero que vocês gostem dessas dicas. Tem alguns clássicos, mas também tem alguns livros que são muito contemporâneos, mais esclarecedores, e para que as pessoas possam ter, né, para não ficar apenas xingando o outro, você é petista, não, você é da extrema direita e tal. Sabe, aquele discurso e aquele debate que acaba sendo aquilo que se chama de um debate ad hominem, não é? De onde você começa a fazer ataque ao seu debatedor e não às ideias dele. Eu tenho um grupo do WhatsApp que eu faço parte, que é um grupo muito seleto, tem só 20 pessoas. E nesse grupo, a primeira regra que nós colocamos lá é que você não pode fazer ataque pessoal a ninguém. Ali é permitido você desqualificar de cabeça abaixo a ideia do seu oponente, de qualquer um grupo. Fala mal dos políticos, fala mal das ideias, mas você não pode desqualificar ou fazer ataque direto. Quem faz isso é sumariamente excluído do grupo sem nem ter a possibilidade de se retratar, porque essa é uma regra que já está colocada. Então, esses livros eles vão servir para dar essa base para vocês. Alguns clássicos a maioria das pessoas já conhecem e vai ficar registrado aqui. O primeiro deles é O Príncipe de Maquiavel. Esse livro, ele é um livro que ele vem falando sobre estratégia, sobre posicionamento, sobre postura política. Em um momento muito distante disso que nós estamos vivendo hoje, mas os ensinamentos de Maquiavel e a sua sagacidade de como agradar governantes e governados, ele vale para você entender algumas coisas que acontecem nas mais altas esferas de poder de hoje. Você quer entender alguns movimentos do governo Bolsonaro? Pode ler Maquiavel que você vai entender. Quer entender o que se passava nos governos petistas? Idem. O Príncipe de Maquiavel vocês vão gostar. O outro é um contrato social. Deixa eu ver se eu acho aqui a melhor forma. O Contrato Social, de Jean-Jacques Rousseau. Aqui ele faz parte dos contratualistas e é um daqueles pensadores que começou a desenhar a forma com que o Estado e o cidadão deveriam se relacionar. Vale muito a pena para você ter desvendado uma série de coisas também que acontecem hoje. Aí entra um tema bem interessante. A ética protestante, deixa eu ver se eu encaixo bem aqui, a ética protestante e o espírito do capitalista. Tem muita gente que se diz de direita e se diz capitalista, se diz conservador, sem entender exatamente o que é isso, não é? E principalmente, aí já é uma
crítica direta que eu quero fazer, muito protestante que se identifica com as ideias e ideologias de esquerda, sem saber que estão indo completamente na contramão daquilo que deveria ser o ideário do evangélico, ok? Não estou dizendo que as pessoas devem seguir reacionários, muito menos seguir a extrema-direita, como é essa galera que hoje segue Bolsonaro. É uma outra história. Mas esse livro, o autor chama-se Max Weber, ele começa a explicar como foi que no ambiente dos protestantes o capitalismo floresceu e quais foram os fatores. Basta ver que todos os países que foram colonizados por protestantes hoje são países muito desenvolvidos, enquanto aqueles que foram colonizados por católicos têm problemas de desenvolvimento até hoje. Basta a gente lembrar Estados Unidos e Brasil. O lá de cima, Estados Unidos colonizado por protestantes e nós aqui pelos católicos principalmente portugueses. História do Brasil. Você não consegue fazer debate político se não tiver o mínimo conhecimento da história do Brasil. E nada melhor do que dois clássicos de Laurentino Gomes, são best-sellers, muito badalado, inclusive, a leitura é muito fácil, você que talvez tenha dificuldade de se concentrar para fazer uma leitura um pouco mais detida, Laurentino Gomes ele tem essa leitura mais fácil. Chama-se o primeiro livro, 1808, que conta a chegada da coroa portuguesa no Brasil, fugindo ali de Napoleão, e o outro é em 1822, contando a história de Dom Pedro I e a independência da República. São dois livros gostosos, docinho de mamão. Você, quando pensa que não, já terminou de ler o livro, a leitura escrita do Laurentino Gomes é muito boa e você vai gostar muito. E isso vai lhe ajudar a fazer compreensão, a ter uma boa compreensão a respeito da história e discutir política, porque fora disso é bobagem. O outro livro esse aqui, na verdade, eu trouxe só para ilustrar. Esse aqui são os pensamentos de Assis Chateaubriand, mas aqui é uma compilação de artigos do Chateau. O Francisco de Assis Chateaubriand Bandeira de Melo foi o cara que trouxe a televisão para o Brasil, que criou os Diários Associados, que criou a TV Tupi. É um dos maiores empreendedores que o Brasil já teve. E ele era muito metido com a política. É um caso que você precisa ler. O nome do livro chama-se Chateau, o Rei do Brasil. Primeiro você leria esse, depois procuraria esse aqui para ler. Chateau, o Rei do Brasil. Ele é um livro extraordinário, que narra a história do Brasil a partir de 1914, na verdade, com uma descrição perfeita. E você também vai lhe ajudar a entender como é o funcionamento da política ainda nos dias de hoje. Carlos Lacerda, esse livro aqui, eu sugiro que todas as pessoas que pensem em apoiar um golpe militar, que leiam a biografia do Carlos Lacerda. Carlos Lacerda era um comunista convicto, um homem brilhante, um orador espetacular, que em um dado momento da vida dele, não satisfeito com os rumos do país, resolveu apoiar o golpe de 1964, né, o golpe militar. O resultado é que anos depois ele se arrependeu porque os militares tomaram gosto pela coisa e depois passaram a perseguir o nosso amigo Carlos Lacerda, que morreu no ostracismo político sem sequer ver o país voltar para as mãos dos civis. Então você tem alguma simpatia com ditadura militar? Leia esse livro antes de continuar dando suporte a esse tipo de ideia maluca que é viver em um ambiente sem liberdades, ok? A outra dica de leitura é um político contemporâneo muito vitorioso no seu país, a história de Putin. O livro chama Face Oculta do Novo Czar e mostra ali as peripécias do Putin, que já se mantém no poder na Rússia há muitos e muitos anos, tudo circula em torno dele. Então, de novo,
você está flertando com algum autoritáriozinho de meia pataca que tem no Brasil, leia este livro primeiro, aí você depois continua ou não dando apoio para esse tipo de aventura. E por último, é o livro mais caro que aí sim, você que quer acusar o outro de ser esquerdista ou coisa parecida, você precisa ler. Esse livro aqui chama-se, uma coleção, na verdade, de Cadernos do Cárcere, de Antônio Gramsci. O Olavo de Carvalho, para você ter uma ideia, ele é especialista em Antônio Gramsci. O Antônio Gramsci ele faz uma releitura do comunismo clássico de Karl Marx e passa a elaborar estratégias, né? Sem a luta pelas armas, essa intervenção mais agressiva. Ele começa a mostrar como o comunismo poderia tomar conta do mundo de forma mais velada, mais branda e sem uma luta, uma intervenção, uma revolução que não fosse a revolução pela cultura. Quem aplicou isso aqui muito bem foi o PT. A figura do Zé Disseu implementou tudo isso, ocupando as várias esferas de influência sobre a sociedade, né? E o PT por muito tempo dominou, ainda hoje domina as universidades e tal, baseado na guerra cultural proposta por Antônio Gramsci. Então, se você quiser identificar alguém que é de direita ou de esquerda, leia Gramsci, que você vai entender e não vai ficar parecendo um pateta acusando as pessoas de serem esquerdistas sem que as pessoas sejam, na verdade, esquerdistas. Então, era essa a dica que eu queria dar para vocês. Se vocês tiverem alguma pergunta, algum esclarecimento a respeito de cada livro, você pode deixar o comentário aqui, eu vou tentar, na medida do possível, responder. Beleza? Então, era isso. Acho que vai valer muito a pena. É claro que você não vai ler isso tudo de uma vez só, mas aqueles que quiserem começar a leitura, pode começar por qualquer um deles. Existem leituras aqui que é um pouco mais trucada, você precisa inclusive ter outras leituras anteriores para poder compreender do que se trata e de como acontecem as coisas, beleza? Então é isso, fiquem com Deus, muito boa leitura, tem muitos outros livros que vocês podem ler e podem deixar aqui os comentários sobre qualquer dúvida que vocês tiverem, ok? Valeu, fiquem com Deus e até a próxima!